Bom, boa noite a todos e todas. Bem-vindos novamente ao ciclo da autora homenageada, Elizabeth Bishop. Esse ciclo é uma parceria da Flip e do SESC São Paulo, por meio do seu Centro de Pesquisa e Formação. Eu queria agradecer muito a presença de todos. Vou voltar à apresentação da Regina, que é a Regina Prisbice. Regina, se eu disser, me corrija, por favor. Em polonês Ela é professora aposentada. em polonês é pshibecin, né? Mas em português é qualquer coisa, porque não dá, né? A Regina é professora aposentada e tradutora, é doutora em estudos literários pelo FMG, lecionou literaturas de língua inglesa, comparada e brasileira, respectivamente na Universidade Federal de Ouro Preto, na Federal do Paraná e em Jagiellonia de Cracóvia, na Polônia. Foi a primeira pesquisadora da obra de Elizabeth Bishop no Brasil, e a sua tese de doutorado foi publicada em livro com o título Feijão Preto e Diamantes, o Brasil na obra de Elizabeth Bishop, em 2015. Traduziu a poeta polonesa Wisława Szymborska. Acertado. Obrigada. Difícil, desafios dos nomes. De quem publicou 3 coletâneas: Poemas, em 2011, Um Amor Feliz, em 2016, que venceu o prêmio APCA, e Para o Meu Coração no Domingo, que está no Prelo, vai ser publicado agora em 2020, todas pela Companhia das Letras. Para acompanhar a conversa hoje com a gente, mais uma vez, também agradeço a presença, Paulo Henriques Brito, que é tradutor e organizador da obra de Elizabeth Bishop no Brasil, além de autor de vários títulos que eu vou pular, porque a gente já teve 2 dias de presença do Paulo, eu vou tentar resumir aqui o currículo dele. E para mediar a nossa conversa, Alice Santana, muito obrigada, Alice, que é autora de Dobradura, Rabo de Baleia e Pé de Ouvido, e entre outros títulos. Seus livros foram reunidos no volume Aula de Natação, em 2018, em Portugal, e ela é editora na Companhia das Letras. Então, vou passar a palavra para vocês e desejar um bom encontro a todos nós. Obrigada, Emily. Bom, boa noite a todas e a todos. Quero agradecer muito pelo convite para mediar essa conversa. É uma honra, um prazer imenso ouvir o Paulo e a Regina, que são os maiores especialistas em Elizabeth Bishop no Brasil, eu tenho certeza. E, enfim, são pessoas que são tradutores incríveis, excepcionais. Não sei nem se posso falar, mas acho que os melhores do Brasil, entre alguns outros, mas estão nesse super restrito hall dos tradutores mais impressionantes, incríveis, que fazem coisas que é de deixar o queixo caído. Bom, uma grande alegria estar com vocês essa noite. Quero começar, então, a conversa perguntando como vocês chegaram à obra da Bishop. A Regina tem uma trajetória muito interessante que eu queria que você contasse para a gente, por favor, Regina. E, enfim, se você quiser começar esse depoimento, por favor. Sim, ao contrário de muita gente que começou pelos poemas, né? Eu era professora da Federal de Ouro Preto, estava morando em Minas e quando eu fui fazer o doutorado, eu precisava de fazer um projeto, né? E me interessava particularmente, talvez por ser filha de imigrantes e viver assim num entre-lugar, entre 2 culturas, sei lá, me interessou saber como é que um artista, sobretudo um artista que lida com as palavras, né? Como é que ele transita por 2 mundos, 2 línguas, e como viver numa outra cultura possa ou não influenciar a produção dessa pessoa, né? E daí eu estava, quer dizer, eu não estava com esse tema na minha cabeça, tinha lido Joseph Conrad, Nabokov, e, enfim, interessada nessas coisas. E daí um ex-professor meu diz, você está aí em Ouro Preto, Mariana, Ouro Preto, então, você, não sei se você conhece a Elizabeth Bishop, ela morou aí também,
e eu não conhecia, então peguei emprestado um livro dela, que uma amiga no Rio tinha, e comecei a ler os poemas. E confesso que assim não foi uma paixão à primeira vista. Eu li os poemas, principalmente da primeira fase, e eu achei meio herméticos, assim, né? Não são poemas que você reage com o sentimento. Eu acho que tem as duas coisas, o intelecto e o sentimento, né? Mas, assim, à medida que eu ia lendo, penetrando nos poemas e tudo, eu fui achando interessantíssimo, sobretudo, justamente essa relação dela com o Brasil e, e como o Brasil influenciou a obra dela, né? O que aconteceu aí que apareceu Acho que foi só uma intervenção, mas está tudo certo. Certo. Então, enfim, então eu fiz o projeto, passei para o doutorado e daí passei a estudar a obra dela, fiz a tese sobre ela, defendi a tese e depois, logo em seguida, eu vim transferida para Curitiba, de volta a Curitiba, depois de quase meia vida. Até isso eu tenho em comum, né? Eu vim para Curitiba, ela voltou para Boston. E assim, eu engavetei a minha tese porque por problemas pessoais, depois eu comecei a mexer com outras coisas, eu fui aprender polonês e a minha vida deu uma grande guinada. Então, mas aí as pessoas pediam para mandar cópia de tese, não sei o quê, não sei o quê. Então, finalmente, depois de 17 anos, eu desengavetei a tese e publiquei pela editora da UFMG. E, na verdade, assim, se eu fosse escrever a tese hoje, eu escreveria outra tese, né? Em 2015 também eu escreveria outra coisa. Então, eu só fiz as modificações necessárias, sem mudar o conteúdo, assim, sem grandes modificações, porque a gente também muda, a nossa visão, nossas leituras mudam com o tempo também, né? Então, basicamente isso. Maravilha. Livro esse aqui, se vocês puderem, recomendo. Com a porta da casa de Elizabeth Bishop, lá de Ouro Preto. Maravilha. Paulo, você comentou na conversa com o Lloyd Schwartz que você não começou pelos poemas também. Eu achei isso curioso. Você Pois começou posso até contar, resumindo rapidamente a história. Como todo mundo, eu conhecia Bishop de antologias, e naquela época, estou falando nos anos 90, antes da Bishop se tornar uma poeta tão famosa e respeitada como ela é hoje, ela era conhecida basicamente pelos livros de antologias que eram tirados dos primeiros livros dela. Então, era o The Fish, né? E o primeiro livro dela é muito bom, depois eu voltei a ler ele, mas não é tão bom quanto que ela escreveu depois, né? Mas essas eram as cartas, foram publicadas fazendo as cartas, e acho que uma aluna minha trouxe de presente para mim, tinha postado, acabou essa carta, trouxe para mim, achou que eu me interessaria. E eu comecei a adorar as cartas, achei aquilo maravilhoso, comecei a ler os poemas dela, que eu tinha antologias aqui em casa, rapidamente comprei a poesia completa dela, e eu me lembro que eu liguei para o Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, acho que eles vão mandar traduzir, eu quero traduzir esse livro aqui, vocês compram os direitos, essas cartas dela são maravilhosas sobre o Brasil. E o Luiz falou, não, mas já tem uma pessoa lá em Frankfurt negociando já. Pode você traduzir que nós estamos comprando. E aí, enquanto eu traduzia as cartas, aí eu comecei realmente a ler a poesia dela, né? E aí eu li a poesia da segunda e final, da fase final dela, que hoje é merecidamente a poesia dela mais famosa, né? E aí eu vi que realmente ela era uma poeta extraordinária. Então eu fiquei entre 95 e aí esse ano eu estou periodicamente eu volto a ela. A Bishop é um dos dois poetas americanos que eu volto e meio estou trabalhando de novo, né? O Wallace Stevens eu comecei em 86 e a Bishop eu comecei em 95, 96. E ela é realmente uma poeta importantíssima, mas cada vez mais eu vejo como as cartas dela são extraordinárias, né? A obra dela, a produção dela em cartas é talvez das melhores de um escritor americano. Tem uma história aí que o Paulo acho que não lembra.
quando eu estava fazendo a minha tese, um empresário de São Paulo entrou em contato com o Lloyd Schwartz e ele queria fazer um livro assim, um livro sofisticado, com fotos, com traduções de alguns poemas e tudo para dar de presente de Natal para os clientes dele. E daí ele, no caso, o Lloyd indicou meu nome, o do José Alberto Nemer e do João Vargas Pena, que é produtor de vídeo e fotógrafo, né? E daí nós tínhamos que fazer um projeto e tal. E eu disse para o empresário, eu não tenho a menor condição de fazer tradução de poesia, eu não sei fazer tradução de poesia. Então, posso entrar em contato com algum tradutor, né, experimentado, um bom tradutor? Ele disse, pode sim. Aí um colega deu o telefone de 3 tradutores, o primeiro da lista era o Paulo, eu liguei para o Paulo. O Paulo falou, será que você podia mandar talvez alguns artigos críticos aí para eu dar uma olhada, né? Então foi assim que eu conheci o Paulo, quer dizer, foi o primeiro contato, né? Isso foi, acho que em 93, por aí, 92, não sei, mais ou menos isso. Daí, depois a questão das cartas, o Paulo já estava praticamente terminando de traduzir e eu tinha lido toda a edição americana, né? E percebi que não tinha muita coisa sobre os escritores brasileiros, sobre a política. Eles deixaram de fora porque não interessava muito ao público americano, né? Aí eu entrei em contato com a Companhia das Letras, com a Marta Garcia na época, né? E falei para ela, olha, tem umas cartas que eu acho que deveriam entrar na edição brasileira. E as cartas entraram como um apêndice, não só as que eu tinha, né, recomendado, mas também as cartas que o Emanuel Brasil tinha, né? Exatamente. Então ficou no apêndice. A edição brasileira tem esse apêndice especial sobre o Brasil, né? A editora mandou xerox das cartas originais dela, datilografadas. Isso, exato. É interessante que quando eu fui fazer a pesquisa nos arquivos lá do Vassar College, ainda não tinham sido não tinha microfilme, não tinha nada, e computador nem pensar, né? Então, tinha a bibliotecária trazia as pastinhas com as cartas originais, assim, e aí eu copiava lá o que eu queria e ela tirava xerox para mim. Eu queria perguntar para vocês como é que a relação, como é que a visão do Brasil mudou ao longo do tempo para Bishop, porque ela chega aqui na década de 50 e fica de uma maneira muito inesperada, né, a partir da infecção com o caju que ela come. Reação alérgica. Aquela reação, exato, a reação alérgica, que ela fica com o rosto inchado, e isso obriga a Bishop a passar mais tempo, e assim ela, enfim, se encanta com os cuidados dos brasileiros. E como é que vocês acham que a visão que a Bishop tinha em relação ao Brasil foi mudando ao longo dos anos, desde do primeiro momento da chegada até o fim? Quem fala? Eu? O Paulo? Você, gente. Você que é estrela hoje. Que estrela! Bom, mas assim, a minha visão é que a minha leitura dessa relação dela com o Brasil, eu acho que seria assim um pouco eu vejo como 3 fases, assim, né? A primeira, assim, você tem a turista, a viajante, né? Quer dizer, aquela pessoa que gosta de viajar, curiosa de conhecer outras culturas, outros ambientes e tal. Então, isso é muito claro nos primeiros poemas sobre o Brasil, sobretudo a chegada a Santos, né? E depois também os poemas que descrevem. Ela
num primeiro momento, eu acho que ela vê o Brasil também pelo olhar dos viajantes, para tentar entender o Brasil, a natureza, né, e as pessoas e tal. Ela leu principalmente os naturalistas, né? O Alfred Russel Wallace, O o Darwin. Darwin, exato, o Darwin, quem mais? Vários, o Richard Burton, né? Então, e ela era fascinada por essa literatura de viagens. Então, eu acho que muito do olhar dela, claro, é uma capacidade de observação extraordinária, mas também tem essa mediação dos viajantes, né? Dos viajantes, sobretudo dos naturalistas, que não haja uma observação cuidadosa do Brasil, que ela achava que os naturalistas tinham essa visão, uma visão que ela achava extraordinária do Brasil, e que depois dele somente o Lévi-Strauss que teve né, essa capacidade. E que ela diz assim, lamento que não haja uma observação por parte, né, uma observação acurada, certa, detalhada do Brasil, né, das coisas. Então, essa é a primeira fase, né, da viajante. Depois, isso quando ela está na Samambaia, está imersa naquela, né, é o período da felicidade, né? Ela vai para o Rio por causa do trabalho da Lota, né, da construção lá do Parque do Flamengo, e ela passa bom, depois de quase uma década também, tem que mudar o olhar, né? Mas, sobretudo, também porque o Rio não dá para idealizar muito, né? Ela tinha essa visão dos problemas sociais, a política também estava um horror, né? E na época dela faltava luz, faltava água, era um inferno. Tudo, Eu estava aqui. Ela Exatamente. viveu na época horrorosa. Início dos anos 60 no Rio, a cidade estava... Todos os problemas sociais, os problemas políticos e tudo. Então, isso passa a interferir também, né, na capacidade dela de escrever e tudo mais. Então, é um período assim, aquele período que a gente já falou aí, que é os poemas sobre o Rio, né? Como Ida Padaria, como a Cadela Rosada, que você falou ontem, né? E a época que o o alcoolismo dela Ladrone, piora também, né, Regina? exatamente. E assim, nos cadernos dela, né, nos rascunhos, tem uma série de poemas que ela tentou fazer sobre o Rio, e ela diz que ela estava fazendo uma série de alguns poemas à maneira de Brecht, né? Então, eu acho, minha opinião, acho que foi a Bret Millet também que fala que provavelmente Ida Padaria e Cadela Rosada seriam alguns desses poemas, e havia outros, e é estranho como ela tinha assim, uma obsessão pela questão da infância, da menina, né? Um poema, por exemplo, é uma menina que foi encontrada numa lata de lixo, e daí levaram para o hospital e a menina acabou morrendo. Então, é um poema assim, extremamente terrível, né? E tem outros poemas assim também bastante chocantes, assim, né? Mas ela não conseguiu elaborar isso e ficaram só esboços desses poemas. Então, essa seria uma segunda fase assim da relação dela com o Brasil, né? E, finalmente, acho que uma terceira fase são esses poemas da memória, quer dizer que ela vai retomando a infância dela no Canadá, né, na Nova Escócia, e também
eu vou falar sobre Santarém, né, que eu acho que é a despedida dela do Brasil e que também tem essa questão do Brasil visto em retrospecto, né, visto depois de muitos anos e como isso, né, como é que ela se sente em relação a isso. É interessante também que essa questão da geografia, né, porque depois da Samambaia, Samambaia, assim, é interessante, ela chega em Santos e então tem aquela primeira visão do Porto de Santos, né, porque fica assim, esperando, não é bem. Mas aí, é um poema que eu não vou mostrar aí, mas eu só um trechinho tenho aqui comigo, que ela pergunta assim, no poema, Chegada a Santos. Turista, então é isso que esse país tão longe ao sul tem a oferecer a quem procura nada menos que um mundo diferente, melhor, e o imediato e definitivo entendimento de ambos após 18 dias de ato, os 18 dias que ela tinha passado no navio, né? Então, é isso que esse país tem a oferecer a quem procura um mundo diferente, uma vida melhor, né? O final do poema diz: vamos de carro para... Posso botar o final do poema? We are driving to the interior. E esse a gente não botou, esse a gente não selecionou. No caso, é interessante porque interior... Oi? Não, aqui esse a gente não botou, senão eu até botaria o finalzinho, mas esse a gente não chegou a selecionar o poema. Exato, não, mas só para chamar a atenção que a expectativa, né, de encontrar alguma coisa extraordinária, né? Ela escreveu esse poema logo depois da chegada dela, chegou no final de 51, e em janeiro de 52 ela já menciona esse poema para o Lowell. E 7 meses depois ele foi publicado, né? Enfim, mas eu queria chamar a atenção para esse negócio, para esse, we are driving to the interior, né? Interior como substantivo no sentido geográfico existe em inglês, mas não é muito assim, né? É comum em português. Eu fui para o interior, estou indo para o interior. Então, essa interior, me parece que o interior aí, com esse sentido geográfico, é interessante, quer dizer, é uma expressão que seria muito usada no português, não tanto no inglês, não sei. Mas isso é típico da Bishop, né, Regina? Ela pega uma palavra portuguesa e passa aquilo para o inglês da maneira bem literal, né? Ela tem até uns efeitos poéticos interessantes com isso. Então, o que acontece? O sonho desse mundo diferente, dessa vida melhor, que na verdade, durante certo tempo se realiza na Samambaia, né? Depois ele vai ficando mais distante. E aí vai se deslocando para o interior. Ouro Preto, a compra da casa em Ouro Preto, e depois a Amazônia, né? E a Amazônia, na verdade, pode permanecer um lugar idealizado, porque ela só foi lá uma vez, ficou fascinada, né? Escreveu maravilhas nas cartas sobre o Amazonas, e também escreveu poema, escreveu aquele trecho em prosa, né? A Viagem para Vigia, né? Então, quer dizer, esse lugar, a Amazônia ficou como um lugar de sonho, né? Como um lugar de um lugar idealizado na memória, né? Enfim, interessante então, que ela escreveu o primeiro poema sobre a Amazônia antes de ir lá, né, Regina? Sim, o Ribeirinho foi porque ela leu o livro de um antropólogo, né? O Charles Wegley, que o livro se chamava, deixa eu ver se eu me recordo, Amazon Town. Amazon Town, né? Ela pega uma lenda amazônica descrita no livro e faz um poema em cima daquele. Fica toda cheia de pudores, porque ela está escrevendo sobre uma coisa que ela nunca viu, né? Ela sempre gostava de partir da experiência imediata dela, né?
Eu vou falar um pouquinho sobre o Ribeirinho antes do Santarém, porque eu acho que eles estão conectados, né? Então é isso. Maravilha. Tá bom assim, Alice, eu preciso mais. Não, foi excelente. Eu vou voltar a perguntar assuntos relacionados à visão da Bishop sobre o Brasil, mas eu queria perguntar então para o Paulo como é que a Bishop se encaixava nessa posição de mediadora cultural, e você escreveu um texto excelente sobre isso, em que você fala que ela não era nem brasileira suficiente para ser uma representante do Brasil para os americanos e nem, enfim, nem se sentia muito confortável nessa posição de representante dos Estados Unidos, né? Por que ela tinha esse desconforto, você acha? Pois é, eu tenho várias hipóteses sobre isso, né? Eu queria partir de uma frase que eu acho muito boa do Costa Lima. O Costa Lima, resenhando a tradução dela quando eu publiquei aqui no Brasil, ele disse uma coisa que acho que pegou em cheio, né? Ele diz o seguinte: a Bishop era uma artista, mas não era uma intelectual. Isso é interessante, né? A gente imagina que o artista, por definição, é intelectual. A pessoa aquele modelo do Émile Zola, Jacques, a pessoa que, né? E ela não era uma intelectual nesse intelectual pública, ela era uma pessoa extremamente privada, né? O olhar dela era voltado para aqueles objetos que cercavam ela, para aquele mundo, aquele mundinho da lota, da samambaia. Ela tinha um olhar perfeito para a coisa que está perto, mas ela não era uma pessoa, ela nunca quis ser uma pessoa de fazer grandes generalizações. Quando ela se mete a fazer uma grande generalização, ela provavelmente vai dizer coisas que não têm base, né? Como ela vive num mundo que só tem a lota e os amigos aristocráticos dela, os empregados, ela escreve uma carta. Não há classe média no Brasil. Bem, no mundo de Samambaia não tinha. Tinha aquela nata intelectual aristocrática que girava em torno da lota e os empregados, que eram gente muito simples. Mas é claro que o Brasil já tinha uma classe média enorme, só que ela não estava vendo, né? Então, ela tinha consciência disso. No finalzinho da vida dela, tem uma carta que ela comenta, né? Diz: pois é, eu estou fazendo essa antologia de poesia brasileira e eu fico chateada que vai ficar todo mundo achando que eu entendo tanto de Brasil. Eu não entendo tanto de Brasil assim, não. Ela tinha consciência de que a visão dela era limitada, né? Ela via basicamente o mundo pelo olhar da lota no primeiro momento. Quando a lota morre, né? Qual é a solução dela? Como dizer, Regina, fugir para o interior. Aí vai para um lugar mais longe ainda, reconstrói uma casa do século XVII, né? E ela quer viver isolada naquela casa. Ela, como o Nemer falou outro dia, né? Ela não convivia muito com o europeu, ela ficava quietinha na casa dela. Então, ela não é uma pessoa, não era uma pessoa apropriada para ser mediadora cultural, e acabou sendo, né? E eu comento também no meu artigo o outro lado da coisa, né? Os Estados Unidos, que ela gostava, era um país da civilização, uma espécie de Europa. Aqueles artistas que melhor representam o espírito americano, Walt Whitman é o caso típico, né? Perguntaram para ela qual era o maior poeta americano, ela disse, infelizmente, Walt Whitman, né? Por que infelizmente? Porque Walt Whitman é bárbaro, né? Não é civilizado, né? O modelo de americano para ela seria o Henry James, não o Walt Whitman. Numa carta ela fala: estou horrorizada, as pessoas todas só querem saber do Henry Miller. Por que o Henry Miller, né, o sexo de Trópico de Câncer, Henry Miller era bárbaro, era uma pessoa completamente... Então, ela também não era uma boa representante dos Estados Unidos, que ela só se interessava para aquela cultura bostoniana. Boston é a elite da elite da elite, né? O barato dela era aquela coisa universitária, intelectual, Henry James, né? Os transcendentalistas do século XIX. Esses eram os Estados Unidos que ela gostava, né? Mark Twain, né? Escritores como William Faulkner, né? Que mostra esse lado bárbaro dos Estados Unidos, que é o lado mais vital do país, que é o que empolga os europeus, né? E esse lado ela também não gostava muito, não. Então, ela era uma pessoa muito singularmente inadaptada ao papel tanto de apresentar a cultura americana nos Estados Unidos quanto nos Estados Unidos no Brasil. Agora, ela saiu o melhor que pôde, ela fez aquela antologia, mal ou bem, ela fez uma antologia, que foi a primeira antologia importante de poesia brasileira, lançou um monte de nome lá, e como eu comentei com vocês, deu uma aula sobre música popular brasileira em 70 e poucos, né? E eu fiquei impressionado lendo, né, a lista do menu dela, das músicas que ela tocou, né? Até o Ricardo, que está presente aqui, o Ricardo estava lá, né? Tinha 18 anos, estava lá acompanhando ela no violão, cantando mais músicas, né?
ela conhecia a música popular muito bem, quer dizer, algumas coisas ela conhecia bem, né? Aqueles escritores que ela teve acesso, música popular que ela realmente se interessava, mas ela não tinha uma visão geral de Brasil. Mas ela tinha uma coisa muito mordaz também, né, Paulo? Tem uma carta em que ela compara bossa nova com jazz e ela é muito crítica à cultura brasileira também, Ela né? detona uma coisa que é típica de brasileiro naquela época, talvez mais do que hoje ainda, que é de achar que todo o Brasil tem que ser o melhor, né? Então, o maior pintor do mundo é Portinari, o maior compositor do século XX, Villa-Lobos, ela se incomodava, né? Achava ser uma coisa provinciana, e é provinciana mesmo, né? Ela, várias vezes nas cartas, ela menciona a invenção do avião por Santos Dumont, que só o Brasil reconhece. É um lugar no mundo que o inventor do avião é o Santos Dumont, é no Brasil, né? Então, esse lado provinciano do Brasil, que naquela época era bem pior ainda do que hoje, né? Ela era muito, muito mordaz com isso, certamente. No Eu queria entanto, perguntar para você. ela tentou fazer um poema sobre o Santos Dumont. Ela tinha lido a biografia do Santos Dumont, que um coronel inglês tinha escrito, não sei. Daí ela tem um rascunho lá de um poema sobre o Santos Dumont, que não se concretizou, né? O poema não se concretizou. É interessante que ela tentou fazer, ela tem rascunhos também sobre o suicídio de Getúlio Vargas, né? Que O impressionou suicídio muito ela. de um ditador moderado, né? O título do poema. Exato, E também ela tentou fazer um poema também que tem lá um esboço assim bem assim, sobre um dos herdeiros do trono do Brasil, um dos Bragança lá, não sei, de Petrópolis. Esse eu não estou lembrado. Esse está no livro? Está no Edgar Allan Poe? Não sei se foi colocado no livro, não me lembro. Eu tenho aqui o xerox, né? Mas, enfim, o título do poema é The Pretender, né? Então, ela fala que ele cria abelhas, não sei o quê, qualquer coisa do gênero. Então, assim, sobre vários personagens, ela menciona, por exemplo, que ela gostaria de escrever um poema sobre Aleijadinho, né? Quando ela está em Ouro Preto, enfim. Então, assim, mas a questão dela incomodava ela dizia assim, eu temo que você vista como para o resto da vida como alguém que entende de Brasil, né? Eu não entendo de Brasil, eu não sou uma especialista em Brasil, né? Então incomodava ela. E quando é interessante que quando ela volta para os Estados Unidos, né? É época dos protestos contra a guerra do Vietnã, direitos civis e tudo mais, a cultura hippie, né? E ela vai justamente para São Francisco, né? Quer dizer, ela cai num mundo completamente diferente. E então, ela diz assim que ela teve que aprender a usar as máquinas todas, né? Ela diz assim, a cada 3 anos, uma viagem a cada 3 anos para os Estados Unidos, né? Não é suficiente para acompanhar essa trajetória, essa viagem dos Estados Unidos em direção à danação. Eu estava morando em São Francisco. Eu morava em São Francisco quando ela foi para lá, região. Eu fico imaginando, da São Francisco que eu conheci em 70 e pouquinhos, a bicha deve ter sentido um peixe fora d'água lá, que aquilo era selvageria completa para ela. Exatamente, E então, assim, ela realmente não gosta da situação, né? Diversas vezes ela fala isso, né? Que incomoda ela essa cultura, ela é uma outra vida que ela não conheceu, os Estados Unidos com o qual ela não se relaciona. Então, quer dizer, também voltar para os Estados Unidos foi um problema para ela, né? Ela também sofreu bastante com isso, né? E uma ou duas cartas ela fala explicitamente, que saudade eu tenho do Brasil, né? Ela fala isso. Sim, várias vezes, na verdade. Quando estava em São Francisco, ela diz assim, que saudade, né,
eu estou aqui, mas saudade dessa natureza brasileira, tudo. Depois também, quando ela está em Boston, ela diz assim, eu me acostumei com a grandeza, né, da paisagem brasileira, a Serra do Mar, a grandeza, a beleza grande, maravilhosa, majestosa do Brasil. Agora eu olho pela janela e vejo aqui a Brattle Street. Quer dizer, foi uma coisa assim que, né, que ela não tenho mais essa, porque realmente o James Merrill, quando foi visitá-la em Ouro Preto, falou para ela, you always have the best views, você sempre tem as melhores vistas, né? Porque a vista da Casa de Ouro Preto é maravilhosa, né? E Samambaia também, né? Toda aquela exuberância da Serra do Mar. Eu queria perguntar em relação à língua. Por que a Bishop não chegou a ser uma fluente em português? Por que ela teve esse entrave? Ela chegou a traduzir poesia brasileira e alguns contos de Clarice, né? Mas eu queria entender por que vocês acham que ela não, enfim, se aprofundou nesse ponto. Eu vou falar rapidinho minha posição. A minha impressão que eu tenho é o seguinte, no primeiro momento ela vivia isolada em Samambaia. Ela falava em francês, em inglês, com todo mundo, aqueles intelectuais em torno da Lota. Com a própria Lota ela falava inglês o tempo todo. E, francamente, ela não tinha muito interesse pelo português. Né? A Bishop é aquele tipo de poeta que o universo dela era o idioma dela, era a língua inglesa. Né? Você sente que ela não tem... Ela morou na França, também aprendeu francês, mas o barato dela é a língua inglesa. Então, ela escreve no prefácio da antologia de poesia brasileira, ela escreve uma barbaridade. A língua portuguesa ainda está em formação. Meu Deus do céu! Como que a língua portuguesa está em formação? A língua literária portuguesa está em formação. Camões está escrevendo no século XVI, né? Ela diz barbaridades quando ela fala sobre português. Ela nunca dominou a língua e nunca teve muito interesse. Né? A verdade, a meu ver, é essa. O que você acha, Regina? Na verdade, eu tinha concordado com você quando você criticou, né, o fato de que ela era descuidada. Assim, uma pessoa perfeccionista como ela, né, descuidada com detalhes, assim, chamar de dom alguém lá, né, quer dizer, usar espanhol, depois de estar em Ouro Preto, quer dizer, já tinha mais de uma década que ela... Ainda confunde espanhol com português, impressionante. Confundindo o espanhol com o português, escrevendo alguma coisa errada e tal. Isso me incomodou. Você falou que o que incomodava você é essa ideia de meu país é minha língua, né? Então, eu concordei com isso, mas eu acho que eu fiquei mais tolerante a respeito dessas coisas, porque pela minha experiência na Polônia, né? Que foi uma experiência interessante, quer dizer, eu falava polonês até os 5, 6 anos de idade e depois não falei mais, né? Durante 40 anos eu não tinha nenhum contato com a língua, então ficou um resquíciozinho lá de uma língua infantil e tal, mas eu não escrevia, não sabia ler e tal, então resolvi aprender. E aprendi, mas... até a Alice, comentei isso com a Alice, ela ficou surpresa. Digo, eu falo errado. Uma língua que tem 7 casos, né, e que tudo declina, pronome declina, substantivo, adjetivo, numeral, é uma loucura. Então, eu falo, né, a língua, mas falo errado. Então, posso até entender e também assim o fato de que eu estava numa universidade dando aula de literatura brasileira e só me comunicando em português com os meus colegas, com os meus alunos, e o polonês era assim, um taxista, né, no supermercado, essas coisas, né, no dia a dia. Então eu permaneci nesse nível do dia a dia em polonês, eu não sofistiquei, né? Imagino que a Bishop também tinha essa mesma coisa, né? Na Samambaia, a contato dela em português era com os empregados lá, com os agregados da Lota e tal, e com a Lota e no fim de semana os visitantes lá, os intelectuais, era inglês, francês, né? E tal.
É interessante porque as cartas da Lota que foram achadas agora recentemente, né? Eu li agora, essa semana passada, que eu nunca tinha lido. Eu já tinha lido antes, porque o David O David mandou, exatamente. mandou para mim, pediu para dar uma olhada. Adorei as cartas da Lota, como são boas as cartas dela. É interessante como elas tinham uma comunicação assim interlínguas, né? A Lota usa o inglês, aí mistura português no meio, expressões em português. O inglês da Lota era ruim também, e o português da Bishop. Como? O inglês da Lota era tão ruim quanto o português da Bishop. Exatamente, mas assim, ela mistura, né, várias línguas, né? Ela usa expressões em francês e em português, em inglês e tal. Então, imagina, é interessante como mesmo com essa miscelânea, as cartas são interessantíssimas, parece que, né, assim, é muito interessante. Pena que o lado da Bishop foi todo destruído. Diz muito da personalidade da Lota e também diz muito da relação delas, que eu acho que passava por aí mesmo, né, com essa miscelânea linguística, assim, né? Mas não, Regina, a família destruiu as cartas da Bishop todas, a gente só tem um lado da Lota. Exatamente. Né? Eu não sei se a gente falou sobre isso, mas na verdade é assim, tinham a Elif Mefessel, a última companheira da Bishop, morreu e ela deixou, não sei se fez testamento, mas deve ter feito testamento, ela deixou para a companheira dela, chamada Angela, tudo que ela tinha, né, que ela tinha herdado da Bishop. E a Angela começou a vender algumas coisas, alguns objetos e tal, as pinturas, por exemplo, que a Bishop tinha feito também, as aquarelas dela. E de repente ela achou uma caixa que estava chaveada e que ninguém sabia da existência dessa caixa. E abrindo a caixa, ela deparou com as cartas da Lota. Essas cartas que a Lota escreveu durante os meses em que a Bishop estava em Nova York e a Lota estava no hospital e, né, com esses problemas psicológicos e tal que ela tinha, né, e as cartas também são muito dramáticas, assim, porque ela fala, ela quer ir para Nova York encontrar com a Elizabeth, mas o médico não quer deixar e tal, diz que ela não tem condição de ir e tal, então é bem interessante. Mas isso foi descoberto agora, né? Então, depois de tanto tempo, né? Porque, inclusive no filme, né? No filme Flores Raras, dá a entender que a Mary Morse destruía as cartas, né? Na verdade, não foi assim. Foi a família da Lota, não? Achava que tinha sido a família da Lota. O quê? Que destruiu as cartas da Bishop. No filme, assim, a Lota dá uma carta para Mary Morse botar no correio e ela joga no lixo. Mas eu me pergunto se na vida real não foi a família dela, acho que eu li em algum lugar. Na vida real foi a família que destruiu, mas destruiu as cartas da Bishop, né? Mas não, no caso, as cartas da Lota. Só uma pergunta aqui, a Marta Góes e o Roberto perguntam se essas cartas estão sendo preparadas para publicação. Vocês sabem, por acaso, se tem alguma edição americana? O David está querendo publicar, mas ele ainda não entrou em contato, acho, com a família da Lota, porque ele tem que ter a permissão para poder publicar, né? Uhum. Tem uma outra pergunta aqui, do João Pombo Barilli. Inclusive, quem quiser mandar perguntas, por favor, eu estou aqui com o chat aberto, então eu repasso aqui as perguntas para o Paulo e para a Regina. Uhum. Ele pergunta o seguinte: professora Regina, qual é a sua opinião sobre a visão política da Bishop? No seu livro, a senhora analisa, no capítulo Brasil versus Brasil, a opinião de Bishop sobre figuras como Goulart e Vargas. A proximidade de Lota e ela por tabela com Lacerda foi seu grande erro? Não sei se eu chamaria de erro. Na verdade, assim, a gente tem que entender o contexto ali
esse momento político, né? Entre outras coisas, a questão da Guerra Fria, que era uma coisa assim extremamente intensa, né, nessa época. Bom, eu acho que, na minha opinião, a Bishop não entendia absolutamente nada de política e ela, na verdade, reproduzia as coisas que a Lota falava, né? A Lota estava inteiramente envolvida com as questões políticas, principalmente quando foi para o Rio para trabalhar lá no Parque do Flamengo, e pela amizade íntima que ela tinha com o Carlos Lacerda, né? E o Carlos Lacerda, como vocês sabem, era extremamente, já tinha sido de esquerda, e como muita gente que na juventude é de esquerda, depois vira um reacionário, né? Então, eu acho que ela reproduzia justamente a visão que esse entorno dela tinha, né, de Vargas, né, assim, a crítica de governos populistas e tal, e não sei o quê. Então, é estranho porque, por exemplo, nos Estados Unidos, né, quer dizer, em relação à política americana, ela sempre foi uma liberal, né, ela sempre foi democrata, né, que pelo menos assim, tem uma visão mais aberta em relação às coisas e tudo. Aí, no Brasil, ela defende, né, posições que, na verdade, não são dela. Eu acho que ela não entendia absolutamente nada. E ela diz assim, não sei, por exemplo, quando a Lota tinha reuniões assim que iam madrugada dentro, né, reuniões para discutir política e tal, a Bishop ficava assim, ai, meu Deus, eu tenho que ficar até altas horas da noite ouvindo discussões acaloradas em português. Aí o português ainda entendo, agora a discussão eu não entendo nada. Então tem assim, quando eu li as opiniões dela, assim, o anticomunismo, essa coisa toda, né? Essa ideia de comunismo tomando conta do mundo, não sei o quê, depois uma certa defesa do golpe militar. Assim, a primeira leitura que você faz, você fica irritada, né? Eu fiquei irritada, assim, porque mexe com os nossos brios, né? Mas depois eu fico pensando, não, mas não é bem assim. Na verdade, tem que levar em conta o contexto, né? As pessoas com quem ela convivia e o fato de que ela, na verdade, não se interessava por política, não era o métier dela, né? Então, eu acho que, por exemplo, toda essa polêmica em relação as declarações dela, né, em relação ao golpe e tal, não sei o que estavam todos em jornais agora com a escolha dela para homenagear, é um detalhe, né, de uma vida toda de uma produção sobre o Brasil que não é só isso, né, quer dizer, tem isso, mas não é só isso, né? Outros grandes poetas, grandes escritores também às vezes tiveram declarações polêmicas, atitudes polêmicas, e a gente gostaria que eles fossem perfeitos, mas não são, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Sim. Paulo, o que você acha sobre essa visão política? Eu queria perguntar também em relação ao Lacerda, que foi uma figura central realmente ali na relação dela com a Lota, e me parece que ele vira depois um problema ali na relação, né? Como é que o Lacerda se transformou ao longo Ele dos anos? brigou com a Lota e, evidentemente, que a Bishop passou a criticá-lo, assim, antes ela só elogiar, passou a criar. É o que a Regina falou, ela simplesmente repetia as coisas que ela ouvia a Lota dizer. Quando ela está defendendo o golpe militar numa carta por Lowell, ela diz assim, os militares nunca se meteram em política na história do Brasil. Quer dizer, a Bishop não sabia que quem decretou a República, quem derrubou o Império, foi o Exército Brasileiro. O nível de desinformação dela. Ela ouvia aquelas coisas soltas, a Bishop, a Lota e o Lacerda falando e repetia aquilo, né?
ela não estava nem aí para a política, ela não tinha o menor interesse por política. Ela era uma pessoa, voltando à frase do Costa Lima, ela era uma artista, estava interessada na poesia dela, mas o grande mundo ao redor dela. Mas quando ela está em Key West, estoura a Segunda Guerra Mundial, a relação dela com a Segunda Guerra Mundial é o seguinte: pô, estragaram Key West, agora em vez de pescador tem milico para todo lado, canhão, vou embora daqui. Você não vê ela fazer um comentário sobre a Segunda Guerra Mundial, gente. Nas cartas todas dela que eu li, ela não faz um comentário sobre a Segunda Guerra Mundial. O problema da Segunda Guerra Mundial é que enxotou ela de Key West. É uma alienada total, como a gente diria na minha juventude. Né? Eu sou completamente alienada. Né? Então, o desinteresse dela com política não se limitava ao Brasil, era total. Geral, O Armando Freitas Filho ele mandou uma mensagem perguntando sobre a relação da Bishop com a Marianne Moore. Se vocês puderem falar um pouquinho. Tem várias outras perguntas aqui, mas eu já retomo. A Marianne Moore é de uma geração um pouco mais velha, né? Já uma poeta consagrada, quando a Bishop era estudante lá em Vassar, e ela e ela admirava a poesia da Marianne Moore, e conseguiu, a bibliotecária de Vassar conhecia a Marianne Moore, então ela apresentou as duas, e é interessante porque elas marcaram um encontro na biblioteca lá em Nova York, né, na Biblioteca Pública de Nova York. E a Marianne Moore fala que marcou nesse lugar porque seria mais fácil de se livrar da Elizabeth Bishop se fosse uma pessoa que ela não gostasse, né, que fosse uma chata. E aí as duas, na verdade, se deram muito bem, e a Marianne Moore teve uma influência enorme, né, no início da carreira. Inclusive, se não me engano, a Bishop estava, se não me falha a memória, estava pensando em estudar medicina. E a Marianne Moore, então, diz para ela: você tem alma de poeta, você tem que fazer poesia e tal. Então, ela começa, quer dizer, ela já tinha escrito coisas e tal, né? Então, ela começa a pensar mesmo na questão da poesia como não como uma profissão, né? Mas como uma vocação, digamos assim, né? Passa a levar a sério isso aí. E acho que o Paulo falou isso, né, durante muitos anos, não sei se muitos anos, mas durante um bom período, ela submetia os poemas ao crivo da Marianne Moore. A Marianne Moore fazia comentários e tal, devolvia. Até Rooster, né, até os galos. Quando chegou nesse poema que a Marianne Moore criticou, porque tinha ali umas palavras meio escatológicas, e então a Marianne Moore, que nunca saiu do Brooklyn, que tinha uma questão moral muito estreita, né? Criticou, disse que ela tinha que mudar determinadas palavras, e ela não mudou. Né, publicou assim mesmo. Então foi o grito de independência dela, né, o grito do Ipiranga, como diz, da Bishop. Mas elas ficaram amigas a vida inteira, até a morte da Marianne Moore, né? E outra coisa também que o Paulo falou, que eu não tinha me dado conta, né, como que a Marianne Moore é muito mais assim objetiva na poesia dela, ela não se coloca, né? E a Bishop aparentemente é assim também, mas na verdade, se você vai olhar os poemas com mais cuidado, você percebe quanto dela Elizabeth, está nos poemas, né? É muito mais pessoal. Incrivelmente, né? Porque assim, à primeira vista, não parece tão pessoal. Né? Não sei se o Paulo tem algo mais a dizer, não sei. Não, eu falei já sobre a relação delas. Exato. Esse assunto já foi comentado. É isso. E a gente falou sobre Ouro Preto e essa casa que a Bishop compra e reforma foi batizada de Casa Mariana, né? Em homenagem a ela. Em homenagem
Na carta, a Bishop fala que ela chamou de Casa Mariana por causa da Marianne Moore, mas também porque ficava do caminho para Mariana, para a cidade de Mariana. Né? Exatamente. E já que a gente está falando na Marianne Moore, tem outras perguntas aqui do Paulo Werneck e da Ana Costa Ribeiro, pedindo para você contar um pouco, Regina, sobre as aproximações da Bishop com a Wisława Szymborska, que você traduz. Por favor. Sim. Não sei, assim, são duas culturas muito diferentes, né? Línguas e culturas muito diferentes, mas tem, acho que talvez pontos em comum, assim, em termos de poéticas, né? Eu acho que as duas poetas são extremamente, a concisão, por exemplo, né? São extremamente concisas, o perfeccionismo, né? Tanto a Wisława Szymborska quanto a Elizabeth Bishop levavam anos, às vezes burilando um poema, né? Até achar que a Bishop levava, acho que teve poemas que ela levou uns 17 anos para finalmente publicar, como é o caso de Pink Dog, né? Que ele foi ela engavetava, tirava, modificava alguma coisa, depois não estava satisfeita, engavetava de novo, e assim foi. A Wisława Szymborska também... a Bishop, nem sei quantos poemas que ela, na verdade, publicou. Você lembra, Paulo? Tem, mais ou menos 100. A Wisława Szymborska, uns 300 e poucos. Também uma produção bastante pequena, né? Exígua. E... perguntaram a Wisława Szymborska, né, por que ela não tinha mais poemas, por que ela escreveu tão pouco. Ela respondeu, porque eu tenho uma lata de lixo lá em casa. Né? Então, assim, esse perfeccionismo, essa coisa de só publicar um poema quando sentir... É interessante que eu estava relendo algumas coisas aqui, a Bishop falou assim, sobre poesia, né? Quando você lê um poema e por 24 horas, mais ou menos isso, né? Por 24 horas o mundo parece ou se torna aquele poema, quer dizer, você, né? Esse deslumbramento, né? Quer dizer, o poema se torna... O mundo se torna aquele poema, e então ele é um bom poema, quer dizer, ele te modifica, você tem uma outra visão do mundo ali, né? Então, eu acho que é isso, que esse perfeccionismo, né? Que pode ser paralisante também, né? Porque... por exemplo, né, a gente viu quantos rascunhos de poemas que a Bishop tinha, né, quer dizer, e cadernos com anotações, e eu não sabia, porque eu não sou especialista em Wisława Szymborska, não sou uma estudiosa de poesia polonesa, né, mas eu estava conversando com o presidente da Fundação Szymborska, que tinha sido secretário dela depois que ela ganhou o Nobel, né, até a morte dela, o Rushinik. O Rushinik falou que ela tinha um caderno, né, e que tinha anotações e partes de poemas e tudo que não chegaram a se concretizar. Então, igualzinho a Bishop aí, né? Outra coisa que talvez, não sei, um dia eu gostaria de talvez escrever um artigo sobre isso. A Bishop tem aquele poema O Mapa, né? E a Szymborska, o último poema que ela escreveu antes de morrer também se chama O Mapa e tem conexões assim com o poema da Bishop. Fiquei curiosa de saber se ela conhecia a Bishop e parecia que sim, que ela leu a Bishop na versão polonesa, né? Regina, Júlia de Souza está comentando aqui que na biografia da Szymborska, um crítico comenta que tem a impressão de que a Bishop era sua poeta preferida. Não sei se de fato eu acho que poeta preferida é um pouco demais, mas talvez, não sei, eu acho que ela gostava, sim, eu acho que ela leu
eu preciso pesquisar mais, né? Porque eu não gosto de afirmar coisa que eu achismo, né? Eu preciso pesquisar mais esse ponto, mas parece que ela leu, sim, a Elizabeth Bishop, e eu acho que o mapa que foi o último poema que ela publicou... É uma resposta ao da Bishop, né? Talvez. Oi? Talvez foi uma resposta ao da Bishop. Exatamente, e então é uma coisa que eu preciso pesquisar mais, né? Eu só tenho palpites a respeito. Eu queria perguntar para vocês em relação à tradução, porque a Bishop e a Szymborska têm um apuro formal, né? Enfim, são poemas muito trabalhados. Eu imagino que a tradução dessas duas poetas seja muito desafiadora. Queria perguntar para vocês qual é a principal dificuldade, como é que vocês trabalham os poemas dessas duas grandes poetas? Começo eu ou começa o Paulo? Não sei. Já falei demais. Então, bom, eu só tenho a experiência de traduzir a Szymborska, eu não traduzi mais ninguém, né? Eu sou, assim, só a tradutora de uma nota só. Então, os desafios. A Szymborska tem uma linguagem extremamente clara, né? Uma linguagem bastante coloquial, com temas extremamente profundos. É impressionante, eu fico muito impressionada com essa capacidade, né, de falar de coisas extremamente filosoficamente profundas, né? É impressionante, com uma linguagem bastante clara, mas difícil porque ela brinca muito com a linguagem, né? Faz muita referência, por exemplo, a canções, a provérbios, enfim, a uma série de coisas que têm relação com a língua polonesa, com a cultura polonesa, e que o leitor polonês reconhece, né? Então, como que você vai traduzir isso, né? Daí a questão que você tem que decidir é se você vai procurar fazer uma transcriação, quer dizer, né, passar para buscar qualquer coisa na cultura brasileira, né, nos provérbios, nas canções, alguma coisa que faça, que tenha um eco a pessoa ao ler, né, o leitor reconheça aquilo. Ou se você vai manter o original. Eu não uso nota de pé de página, por exemplo, e nem faço explicações lá em pós-fácil e tal, né? Porque eu acho que a minha visão é assim, eu queria que o leitor experimentasse esse jogo, né? Esse humor, né? Enfim, que tivesse o efeito, né, que eu tenho como leitora em polonês, né, o que um leitor polonês teria ao reconhecer aquelas coisas. Então, enfim, não sei. Eu acho que o mais difícil é isso, quer dizer, e você também tentar recriar esses efeitos, né, em português, e manter também a linguagem, ter o tom, a linguagem e tal, que não se afaste muito, né? Porque, por exemplo, você não pode usar... nós temos muitas palavras latinas, né? Que o Paulo se referiu a Bishop também, né? Essa questão as nossas grandes palavras latinas, que tanto para o inglês quanto para o polonês, né? São palavras sofisticadíssimas. São palavras de erudição. E as palavras eslavas são do cotidiano, do dia a dia e tal, né? Da comunicação informal. Então, é muito difícil da gente passar para o português, por exemplo, sem elevar o tom. Não sei se o Paulo também, né? Eu já falei muito sobre tradução, basicamente o que eu falei esses dias, né? Quer dizer,
a grande dificuldade de trabalhar com Bishop é que ela utiliza formas, às vezes rigorosas, às vezes tradicionais, às vezes inventadas por ela, mas que são formas bem delimitadas. E, ao mesmo tempo, a linguagem tem que ser muito coloquial, não pode haver inversões sintáticas para você conseguir uma rima, tipo, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, que as margens plácidas do Ipiranga ouviram o grito, sabe? Esse tipo de coisa não pode fazer com o Bishop, porque a sintaxe dela é completamente coloquial. Mas eu preciso daquela rima ali, eu preciso que a contagem de sílabas seja essa. As rimas são um grande problema, é verdade. Bom, já que a gente está falando de tradução, não sei se a gente já poderia ler um dos poemas que a gente selecionou para hoje. Não sei se vocês querem começar por algum específico. Na verdade, eu não sei, eu não vou ler o poema, não sei se o Paulo... Aí tem uma imagem de uma tapeçaria, né, que o poema, na verdade, é uma descrição, né, da paisagem, e essa paisagem ela compara com uma tapeçaria, né? Que eu leia, Regina? Posso ler. Tá, antes disso, deixa eu só falar algumas coisas aí, depois você lê. A referência histórica desse poema, né, Brasil, 1º de janeiro de 1502, se refere à referência histórica a expedição portuguesa que chegou no Rio em 1º de janeiro de 1502, uma expedição de Gaspar de Lemos, quer dizer, a primeira chegada dos portugueses na Baía de Guanabara, né? E daí a epígrafe do poema é de Kenneth Clark, e ele fala sobre a arte da tapeçaria, e ele diz que a reviravolta que houve a partir do século XVI na arte de tapeçaria europeia se devia à descoberta do Novo Mundo, à descoberta da América, né? Então, esses motivos, né, foram incorporados à arte da tapeçaria, uma natureza exuberante, a flora, a fauna exótica, né, os índios, esses animais que não existiam na Europa, enfim. Então, essa ideia da paisagem como uma tapeçaria, esse é o motivo, né? E ela escreve para os amigos Kit e Elsie Barker. É interessante como ela vai testando as imagens, né, nas cartas e depois ela incorpora essas imagens nos poemas, né? Ela diz sobre a natureza lá da Samambaia. Essa é a época mais linda do ano aqui. Árvores floridas de cor branca, púrpura, de 2 tons, rosa, amarelo vivo e amarelo pálido, gigantescas, as de cor rosada sempre cobertas de musgo. As montanhas são fantásticas, parecem uma tapeçaria. Desculpem ser tão pouco original, mas parece mesmo. E daí, então, Paulo, você pode ler a primeira estrofe, por favor. Janeiros, a natureza se revela a nossos olhos, como revelou-se aos deles. Inteiramente recoberta de folhagem. Folhas grandes, pequenas, gigantescas, azuis, verde azulado, verde oliva. Aqui e ali um veio ou borda mais claros, ou um dorso de folha acetinado. Samambaias monstruosas em relevo cinza-prata. E flores também, como vitórias régias imensas no céu. Melhor, no meio das copas. Roxas, rosadas, 2 tons de amarelo, vermelho ferrugem branco esverdeado. Sólidas, mais aéreas, frescas, como se recém-pintadas e retiradas das molduras. Então, veja, eu vou interromper aqui ainda, porque assim, eu estava pensando em comentar cada estrofe separadamente, né? Então, vejam que janeiros, né, quer dizer, no plural, não é muito comum isso, né? Nem em inglês, nem em português, quer dizer, sugere essa renovação, essa continuidade, né, da natureza.
também outra coisa, natureza com letra maiúscula e em inglês she, né? A natureza é feminina, né? Coisa que é estranho, né? Porque seria it em inglês, né? Normalmente. Então há uma, né? Uma antropomorfização da natureza, e essa natureza é feminina, né? E daí você tem essa explosão de cores, de formas, né? Que sugerem, brinca com essa perspectiva de que né? Tá descrevendo uma paisagem, mas está descrevendo um quadro também, né? Eu acho que é isso. Pode continuar, pode passar para a segunda parte, então, a segunda estrofe, Paulo, por favor. Céu de um branco azulado, tela simples. Pano de fundo para plumas detalhadas. Arcos breves, roda incompleta, verde claro. Palmeiras escuras, atarracadas, mas sutis. E pousadas em perfil, bicos bem abertos. As grandes aves simbólicas se calam, cada uma exibindo meio peito apenas, entumecido e acolchoado, liso ou com pintas. Ainda em primeiro plano, o pecado. 5 dragões negros junto a umas pedras grandes. São pedras ornadas de líquens, explosões lunares cinzentas, superpostas uma à outra, ameaçadas de baixo pelo musgo, em lindas chamas verde inferno, atacadas do alto por trepadeiras como escadas, oblíquas, perfeitas, uma folha sim, outra não, como se diz em português. Os lagartos mal respiram, os olhos todos se fixam no menor, a fêmea, de costas, a cauda maliciosa levantada sobre o corpo, vermelha como um fio em brasa. Sim. Então, vejam, né, continua essa descrição da natureza que me parece que muito mais claramente uma referência a um quadro, né, a uma tapeçaria, porque você tem as aves simbólicas ali só com os bicos abertos, pousadas de perfil, né? Lembra um pouco aqueles mapas do início da colonização da América, né? do Brasil, em que você tem desenhos assim das árvores e dos pássaros, dos animais. Então, me parece que é isso. Agora, é interessante, ainda em primeiro plano, o pecado. 5 dragões negros junto a umas pedras grandes. São pedras ornadas de líquens, explosões lunares, aí depois superpostas, ameaçadas de baixo, em lindas chamas verde inferno. Quer dizer, você tem o pecado e aí a natureza passa a ter uma coisa assim meio ameaçadora, né? Ameaçadas. Né? Em lindas chamas verde inferno. Atacadas do alto, é como se fosse uma luta ali interna, não sei, né, da natureza. E daí a revelação de que esses dragões ali que estão na pedra, né, são, na verdade, lagartos, e que estão os machos espreitando ali a fêmea, né? A fêmea com a cauda levantada, vermelha, né? Quer dizer, disposta à posse, né? E daí nós passamos para a terceira estrofe. Só um minutinho, Regina. Eu não resisto a comentar que esses líquidos, explosões lunares cinzentas nas pedras já apareceram no poema O Banho de Shampoo. O shampoo, exatamente. Exatamente. E foi assim que os cristãos... Perdão. Não, pode continuar. E foi assim que os cristãos, duros e pequenos como pregos de ferro e reluzentes, armaduras a ranger, encontraram uma cena que já era de certo modo familiar. Nem alamedas suaves, caramanchões, cerejeiras carregadas, nem alaúdes, mas assim mesmo, algo que lembrava um sonho antigo de riqueza e luxo, já saindo de moda lá na Europa. Riqueza e mais um prazer novinho em folha. Logo depois da missa, talvez cantarolando L'Homme Armé ou outro tema assim, enlouquecidos, rasgaram a tapeçaria e cada um foi atrás de uma índia. Aquelas mulherzinhas irritantes gritando uma para outra, ou foram as aves que acordaram?
e se embrenhando no desenho. Então, vejam lá, você tem na segunda estrofe os lagartos ali, né, cobiçando a fêmea. Aqui você tem os cristãos. Interessante, né, porque são os portugueses que chegam ali nessa natureza exuberante, né? Mas eles são denominados cristãos, são os cristãos que chegam, né? E eles são duros como pregos, mas ao mesmo tempo são pequenos, né? Nas suas armaduras reluzentes. E encontro uma cena já de certo modo familiar. Que cena, quer dizer, que cena familiar é essa? Me parece que, remetendo lá ao século XVI, né, de século XV, XVI, ou mesmo ao final da Idade Média, né, em que circulavam aquelas lendas sobre o paraíso terrestre que ficava num lugar qualquer físico, né, em algum lugar do planeta, ou, por exemplo, a ilha chamada Brasil, ou o Eldorado, né, a lenda do Eldorado. Então, lembrava um sonho antigo de riqueza e luxo, né? Saindo já de moda lá na Europa, porque a Europa estava se transformando, né? Renascimento, ciência e tal. Então, essas lendas já estavam fora de moda. Enfim, então, essa paisagem, essa tapeçaria, na verdade, né? Não tem nada dos caramanchões, daquelas paisagens domesticadas da Europa, no entanto, lembravam alguma coisa, né? Já saindo de moda na Europa, quer dizer, lembravam esses sonhos, essas lendas de um paraíso, de fartura, enfim, né? Interessante que esses cristãos, eles vão para a missa, cantarolando L'Homme que é uma canção de guerra, né? Rasgam a tapeçaria e saem atrás das índias. Então, vejam, né? Os lagartos, os cristãos, a posse, né, da terra também comparada aqui, lembra a posse das Índias, e esses cristãos enlouquecidos, né, saem atrás das Índias, mas as Índias se embrenham no desenho, né? E esses sons que parecem que as aves que acordaram, na verdade, as índias falando, né, correndo, gritando numa língua que não entende, que eles não entendem, né, que não tem. Então, me parece que o poema tem essa coisa de pensar essa natureza como uma natureza feminina que está ali pronta para a posse, né? A posse, no caso dos cristãos, dos europeus, a posse da terra, né? E no caso da terra, dos habitantes, e no caso da poeta, porque assim essa natureza se revela aos nossos olhos como se revelou aos deles, quer dizer, existe uma continuidade, essa natureza está lá para ser possuída. No caso da poeta, é uma posse, né, para a poesia, para uma posse, né, para a arte. Né? Paulo, não sei se você teria alguma coisa a falar. Então, um comentáriozinho. L'Homme Armé é uma canção medieval que foi utilizada para muitas missas, inclusive do Arnaud, né, do Arnaud Daniel. Ele tem uma missa baseada no L'Homme Armé. Né? Então, era uma canção de guerra que era usada para fazer melodias religiosas. Né? Eu queria perguntar para vocês como é que vocês acham que a paisagem brasileira
passou a interferir, de certa maneira, na poesia da Bishop. O que a paisagem brasileira trouxe de novo para a produção dela? Porque os poemas anteriores à vinda dela ao Brasil, acho que não tem muita paisagem, né, Paulo? Tem sim, Regina. Tem o The Bite, né, que a gente leu. Sim, os at the Fish Houses, né? Tem sim. Os pesqueiros, tá certo, tem sim. Mas são poemas mais formais, assim, não sei, né? A paisagem brasileira é exuberância, né? Essa explosão de cores, de formas. É interessante, por exemplo, que Santarém, por exemplo, que é a paisagem amazônica, né? Eu sempre, de uma certa maneira, contrasta com os pesqueiros, em que ela descreve, né, o eu lírico está na beira do mar ali, né, e é uma paisagem, faz frio, é uma paisagem toda cinzenta, né, ela canta hinos religiosos, hinos protestantes para uma foca, né? A água é fria como a sabedoria, né? Exato. A água é fria, a água é tão fria que queima. E daí a paisagem amazônica é toda cheia de cores, é toda dourada. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, sobre Santarém. Nossa, já está quase na hora da gente passar com as perguntas. Nossa, vamos ler tão rápido. mais um poema, então? Você não podia convidar a nossa convidada aí para ler o poema dela? Sim. Então, eu acho que a gente deixa, então, o Ladrão da Babilônia, eu só depois falo rapidinho sobre ele. Então, a Regina Braga vai ler para nós o poema Santarém. Ela está aí? Não sei se ela já está aí. Oi, estou aqui. Tá. Então, eu pedi a Regina para ler o Santarém para nós. Aqui nós temos ali na foto, um encontro das águas do Tapajós com o Amazonas, né? E um gaiola, masculino, né? Quando se refere ao barco. Quero só agradecer a Regina Braga por ter topado ler o poema Santarém para a gente. Foi fantástico ela ter topado. Foi para mim uma grande alegria, imagina. Puxa, maravilha. Pronto, Regina. Regina, você quer que eu leia ele inteiro ou você quer que eu vá parando? Não, pode ler inteiro, sim. Tá. Santarém. Claro que eu posso estar lembrando tudo errado, depois de quantos anos mesmo? Naquela tarde dourada, eu não queria seguir viagem. Eu queria mais que tudo era ficar um tempo ali, na confluência de dois grandes rios, Tapajós, Amazonas, fluindo, majestosos, silenciosos para o leste. De repente surgiram casas, pessoas e um monte de barcos vira-latas zanzando de um lado para o outro sobre um céu de nuvens lindas, iluminadas por baixo, tudo dourado, brunido em um dos lados, tudo claro, alegre, descontraído, pelo menos parecia. Gostei do lugar. Eu gostei da ideia do lugar. 2 rios. No Jardim do Éden não brotavam 2 rios? Não, eram 4 e divergiam. Aqui só 2 e se juntando. Mesmo perante a tentação de alguma interpretação literária do tipo vida-morte, certo-errado, macho-fêmea, tais conceitos se teriam dissolvido de imediato naquela aquática, deslumbrante dialética. À frente da igreja, aliás, catedral, havia um passeio modesto e um belvedere quase despencando no rio, palmeiras cotós, flamboyãs em brasa viva, prédios de um só andar rebocados, azuis ou amarelos, e uma casa com fachada de azulejos de um amarelo esmaecido. Uma camada espessa de areia, ouro escuro, recobria a rua. Areia ainda úmida da chuva ritual de toda a tarde. E parelhas de zebus passavam, mansos,
orgulhosos e azuis, chifres virados para baixo e orelhas pendentes, puxando carros com rodas de madeira maciça. Os cascos dos zebus, os pés das pessoas afundavam na areia dourada, amortecidos pela areia dourada. E quase não se ouvia outro som que não rangidos e choft, choft, choft. 2 rios, cheios de uma miscelânea de barcos, gente sempre mudando de lugar, embarcando, desembarcando, em barquinhos desajeitados. Após a Guerra de Secessão, umas famílias sulistas vieram para cá onde podiam ainda ter escravos. Deixaram olhos azuis aqui e ali, nomes ingleses e remos de verdade com toletes. Em todo o resto do Amazonas, em 6.000 quilômetros de rio, só se usam remos curtos, soltos. Umas 10 freiras de hábito branco acenavam alegres de um velho gaiola ganhando velocidade, já cheio de redes armadas, indo para alguma missão há muitos dias dali, só Deus sabe em que afluente perdido. Tantas gaiolas, tantas pirogas oscilantes. Numa barca balouçante, uma vaca ruminava, tranquila, enquanto a transportava a algum lugar para casá-la. Uma escuna de mastros inclinados e velas violetas guinou tão de repente que o gurupés pareceu roçar na igreja. Não, catedral. Coisa de uma semana antes, numa tempestade, a catedral fora atingida por um raio. Uma das torres rachou em zigue-zague de alto a baixo. Foi um milagre. A casa do padre, bem ao lado, também foi atingida e a cama de latão, a única da cidade, ficou galvanizada, negra. Graças a Deus ele estava em Belém. Na farmácia azul, o farmacêutico havia pendurado uma casa de marimbondo vazia numa prateleira. Pequena, delicada, de um branco fosco e limpo, dura como estuque. Eu tanto admirei-a que a ganhei de presente. Então, soou o apito do meu barco, impossível ficar. De volta a bordo, um companheiro de viagem, o Sr. Swan, holandês, ex-diretor da Philips Electric, um velhinho até muito simpático, decidido a ver o Amazonas antes de morrer, me perguntou: que coisa feia é essa? Muito bem, muito bem. Deixa eu botar um aplauso aqui. Eu adoro esse poema, adoro ele. Obrigada, viu, Regina? Nossa, foi Obrigada a você, foi um prazer, uma alegria. Obrigadíssima, Regina, foi lindo. Amanhã, Muito bom, amanhã tá? nós teremos a Regina. Amanhã tem mais. Que bom estar com vocês. Um beijo para o Paulo. Muita honra estar com vocês dois, viu? Beijão, viu, Regina? Então, esse poema foi publicado em 78, né? 1978, portanto, 18 anos depois da viagem dela para a Amazônia. E ela levou esse tempo, né, para terminar o poema, para publicar. E há diversos rascunhos também, e à medida que ela ia modificando o poema e engavetando, né, ela ia colocando assim, o início do poema dizia, cadê? Santarém, naquela tarde, não sei o que, queria mais do que tudo, não, quantos anos mesmo, quer dizer, é uma coisa que se perde na memória, né? Ela não tem mais a memória de quanto tempo, né, quanto tempo atrás ela teve essa experiência. Então, os rascunhos são assim, começavam assim:
Claro que eu posso estar lembrando tudo errado depois de 2 anos, depois de 5 anos, depois de 12 anos, e finalmente é um tempo assim, né, não marcado. A memória já se perdeu de quanto tempo atrás. Mas enfim, então é a despedida da Bishop do Brasil, né? E uma homenagem a esse espaço geográfico que a impressionou tanto e que pode ser como um espaço de sonho mesmo, né? Interessante que eu fiz a referência aos pesqueiros, the fish houses, porque lá é um espaço interdito, né? Tudo é cinzento, é prateado, as escamas de peixe são prateadas e tudo. E essa água que queima, que não permite que você mergulhe nela. E a Amazônia, então, é essa água onde todas as oposições se dissolvem, né? E não por acaso a ideia de que a tentação de alguma interpretação literária, tipo vida, morte, certo, errado, macho, fêmea. Então, essas oposições binárias aí, né, elas se dissolvem nessa dialética fantástica dessas águas, né? Outra coisa também é que tudo é dourado, né? Tudo tem uma cor solar, então é um espaço extremamente calmo, rico em cores, em formas e tal. E interessante que ela gostaria de ficar, mas tem que partir, né? Ela tem esse problema de ter que partir, né? Gostaria de ficar nesse lugar, mas não consegue. Então, é mesmo a despedida do Brasil. É interessante que a Bishop, o que ela valorizava muito no Brasil era justamente essas coisas, tipo uma casa de marimbondo, aquela lamparina de latão que o José Alberto Nemer mostrou, né? Quer dizer, são coisas assim, uma carranca que ela comprou lá do Rio, do barco do Rio São Francisco, são coisas assim, ou são coisas artesanais, né, feitas por mãos humanas, ou algumas coisas da natureza, como, por exemplo, a casa de marimbondo, né? Então, são essas coisas que ela valoriza, coisas pequenas, simples, coisas da cultura popular. E aí eu incluiria também os sambas, que ela gostava, né, que colecionava letra de samba, aqueles livrinhos de literatura de cordel. Então, essa cultura da gente simples, né, das coisas miúdas, que ela valoriza. Não é a cultura erudita, ela não gostava, ela achava que a nossa cultura erudita era simplesmente imitativa, né, de modelos europeus e tal. Então, o que ela valoriza é justamente isso, né? E interessante que o poema termina com essa referência a um companheiro de viagem, Sr. Swan, né, que ex-diretor da Philips Electric, um velhinho até muito simpático, tem aqui uma certa ironia assim sutil, né? Porque é um velhinho muito simpático, mas ele diz que coisa feia é essa, né? Quer dizer, essa visão do estrangeiro que não sabe, que não consegue ver as coisas, né? Não enxerga, não tem esse olhar do poeta, da poeta, né? Para as coisas, não valoriza essas coisas do local. Ele tinha esse sonho de conhecer a Amazônia antes de morrer, mas ele é um turista, aquele turista ocasional, né, que não enxerga as coisas realmente valiosas da paisagem ou das coisas humanas, né, que ela valorizava. Paulo, seus comentários, por favor.
me ajude. Eu não sou muito boa para essas coisas assim, oralmente. Não tem nada a acrescentar. Regina, eu queria fazer uma pergunta que não é exatamente ligada a esse poema, mas tem a ver com o Brasil, como o Brasil entra na obra da Bishop. Vocês falaram que foi no Brasil que a Bishop basicamente retoma as lembranças da infância dela. Queria perguntar Como é que isso aconteceu, como é que ela resgatou essas memórias por aqui, por que no Brasil? Olha, a primeira experiência dela de tradução foi a Minha Vida de Menina, né? The Diary of Helena Morley, em inglês. Que é interessante, é um livro, né, de uma menina do final do século XIX escrevendo um diário, né, que ficou guardado durante quase uns 60 anos, mais ou menos, e depois ela publica isso, né, com a ajuda, com o marido editando, né, o diário e tal, e a Bishop fica fascinada com esse diário e traduz com a ajuda da Lota, naturalmente, que é uma coisa bastante difícil de traduzir, né, porque é uma linguagem antiga, as referências culinárias, referências culturais são muito difíceis de passar. Inclusive, muitas coisas ela deixa em português e ela faz notas de rodapé e tal, né, para explicar. Esse diário, com a experiência de traduzir esse diário, ela começa, então, a lembrar de coisas da infância dela no Canadá. Então, é um primeiro contato, né? Ela tinha tentado falar, por exemplo, sobre a experiência da loucura da mãe, né? Do problema psicológico da mãe, e não conseguia colocar isso em palavras, né? Tem até um rascunho de um poema lá e não saiu do primeiro rascunho. E daí ela começa a escrever poemas e também prosa, né? Tem um escrito em prosa que é In the Village, na vila, né? Que fala justamente sobre essa experiência da mãe gradativamente tendo crises e sendo finalmente internada, né? Então esse grito da mãe assim que ecoa, né? E a descrição dessa vila dos parentes. Peraí, minha bateria está acabando aqui, eu não tinha percebido. Enfim, então, mas além da Minha Vida de Menina, também eu acho que, por exemplo, muito importante, não vai dar tempo da gente falar sobre o Ladrão da Babilônia, que eu queria... A gente falou tanto de outras coisas e a gente deixou da Babilônia. Quando ela fala, por exemplo, dos problemas do Rio e tal, não sei o quê, aí, bom, você perguntou sobre a infância, eu estou pensando nas influências, né? Como o Cabral, por exemplo, foi uma influência muito importante para ela, para esse poema. É o método Cabral que ela usa, adaptado para o inglês, exatamente, né? Exatamente. Na verdade, o Cabral usa e se inspira na literatura de Cordel, né, nos repentistas, e ela, por sua vez, quando ela traduz um trecho de Morte e Vida Severina, né, ela traduz esse trecho, né, que são 3 partes do Alto de Natal do Cabral, e logo em seguida ela escreve o Burglar of Babylon, que na verdade assim, tematicamente ela continua a saga dos retirantes, né? Porque o comandante lá que é Pernambuco, né? Ele é de Pernambuco, o mais novo de 11 irmãos, quer dizer, tanto o ladrão da Babilônia quanto os policiais que estão perseguindo ele, né, que o matam finalmente, são pessoas simples, né, são retirantes, são aqueles que vêm para o Rio e não tem como voltar, né, não tem Dá como tempo voltar. de ler o poema, gente? Você acha que dá tempo de ler? Assim, Paulo. Vamos ler Aqui o poema? Vamos, Regina. animadíssimo
Realmente esse poema é maravilhoso, acho que vale a pena. Pois é, eu tinha pedido ao Paulo para ler, porque eu sou péssima para ler em voz alta. Não, eu e leio numa boa. sem voz. O Ladrão da Babilônia. Nos morros verdes do rio há uma mancha a se espalhar. São os pobres que vêm para o rio e não têm como voltar. São milhares, são milhões, são aves de arribação que constroem ninhos frágeis de madeira e papelão. Parecem tão leves que um sopro os faria desabar. Porém grudam feito líquens, sempre a se multiplicar, pois cada vez vem mais gente. Tem o Morro da Macumba, tem o Morro da Galinha, o Morro da Catacumba, tem o Morro do Querosene, o Esqueleto, o da Congonha, tem o Morro do Pasmado e o Morro da Babilônia. Micuçu era ladrão e assassino sanguinário. Tinha fugido 3 vezes da pior penitenciária. Dizem que nunca estuprava, mas matou uns 4 ou mais. Da última vez que escapou, feriu 2 policiais. Disseram, ele vai atrás da tia que criou sem vergonha. Ela tem uma birosca no Morro da Babilônia. E foi mesmo lá na tia, beber e se despedir. Eu tenho que me mandar, os homens estão vindo aí. Eu peguei 90 anos, não quero nem viver tudo isso. Só quero 90 minutos, uma cerveja e um chouriço. Obrigado por tudo, tia. A senhora foi muito legal. Eu vou tentar fugir dos homens, mas eu sei que eu vou me dar mal. Encontrou uma mulata logo na primeira esquina. Se tu contar quem me viu, tu vai morrer, viu, minha filha? Lá no alto tem caverna, tem esconderijo bom, tem um forte abandonado do tempo de Villeguignon. Micuçu olhava o mar e o céu, liso como um muro. Viu um navio se afastando, virando um montinho escuro, feito uma mosca, um mosquito, até desaparecer por detrás do horizonte. E pensou, eu vou morrer. Ouvia berro de cabra, ouvia choro de bebê, via pipa rabeando e pensava, eu vou morrer. O urubu voou bem baixo, Micuçu gritou, peraí, acenando com o braço, que eu ainda não morri. Veio o helicóptero do exército bem atrás do urubu. Lá dentro ele viu 2 homens que não viram Micuçu. Logo depois começou uma barulheira medonha. Eram os soldados subindo o Morro da Babilônia. Das janelas dos barracos as crianças espiavam. Nas biroscas, os fregueses bebiam pinga e xingavam. Mas os soldados tinham medo do terrível meliante. Um deles, num acesso de pânico, metralhou o comandante. 3 dos tiros acertaram, os outros tiraram fino. O soldado ficou histérico, chorava feito um menino. O oficial deu suas ordens, virou para o lado, suspirou, entregou a alma a Deus e os filhos ao governador. Buscaram depressa um padre que lhe deu a extrema unção. Ele era de Pernambuco, mais moço de 11 irmãos. Queriam parar a busca, mas o exército não quis, e os soldados continuaram à procura do infeliz. Os ricos dos apartamentos, sem a menor cerimônia, apontavam seus binóculos para o Morro da Babilônia. Depois, à noite, no mato, Micuçu ficou de vigília, de ouvido atento, olhando para o farol lá longe, na ilha, que olhava para ele também. Depois dessa noite de insônia, estava com frio e com fome no Morro da Babilônia. O sol nasceu amarelo, feio que nem um ovo cru. Aquele sol desgraçado era o fim de Micuçu. Ele via as praias brancas, os banhistas bem dormidos, com barracas e toalhas, mas ele era um foragido. A praia era um formigueiro, toda a areia fervilhava, e as cabeças dentro d'água eram cocos que boiavam. Micuçu ouviu o pregão do vendedor de barraca e o homem do amendoim rodando sua matraca. Mulheres que iam à feira paravam um pouco na esquina para conversar com as vizinhas e às vezes olhavam para cima. Os ricos, com seus binóculos, voltaram às janelas abertas. Uns subiam a cobertura para assistir mais de perto. Micuçu viu um soldado, isso foi às 8h10, e tentou dar um tiro nele. Errou pela última vez. Micuçu ouviu o soldado ofegante esbaforido, tentou se embrear no mato, levou uma bala no vidro. Ouviu um bebê chorando e sua vista escureceu. Um vira-lata latiu, então Micuçu morreu. Tinha um revólver Taurus e mais as roupas do corpo, com 2 contos no bolso. Foi tudo que acharam com o morto. A polícia e a população respiraram aliviadas, porém na birosca a tia chorava desesperada. Eu queria lhe ter direito, com carinho, com amor, mas não sei, desde pequeno Micuçu nunca prestou. Eu e a irmã dava dinheiro, nunca faltou nada não. Por que foi que esse menino cismou de virar ladrão? Eu criei ele direito, mesmo aqui nessa favela.
No balcão, os homens bebiam, sérios, sem olhar para ela. Mas já fora da birasca, comentou um dos fregueses. Ele era um ladrão de merda, foi pego mais de 6 vezes. Hoje está chovendo fino e estão de volta os soldados, com fuzis de metralhadoras e capacetes molhados. Vieram dar mais uma batida, só que é outro criminoso. Mas o pobre Micuçu, dizem, era mais perigoso. Nos morros verdes do rio, há uma mancha a se espalhar. São os pobres que vêm para o rio e não tem como voltar. Tem o Morro do Querosene, o Esqueleto da Congonha, tem o Morro do Pasmado e o Morro da Babilônia. Enfim, é uma balada, né, interessante. Ó, a paisagem do Morro da Babilônia, né, o Morro da Babilônia. O poema é uma balada, né? Então a Bishop adapta para uma forma de poesia popular, né, de língua inglesa, não só de língua inglesa, né, porque também de outras línguas, mas enfim, de uma poesia popular que era antigamente era para ser cantada, né, que conta sempre uma história dramática, né? E que o eu lírico tem uma posição assim bem pessoal e que dá voz aos personagens. No caso aí, por exemplo, né, a poeta é um dos ricos atrás dos binóculos, olhando, né, da cobertura do apartamento, essa perseguição do policial, que é um fato verdadeiro, né, realmente aconteceu. Ela leu nos jornais e depois ela acompanhou a caçada policial lá com os seus binóculos, né? Então, o estribilho também faz parte, né, das baladas e, no caso aí, ela conta o drama dos pobres que migram para o Rio, né, para a cidade grande, como eu disse, como se fosse assim uma continuação do Alto de Natal Cabralino, né? Interessante também as diversas versões do protagonista, né? Do personagem principal, que é o Micuçu. Ele é descrito como ladrão e sanguinário, né? Matou não sei quantos e tal, não sei o quê, mas depois tem outros personagens que dão outras versões. A tia, então a gente poderia interpretar aqui o Micuçu, no caso, é um ladrão violento, mas ele pode ser também uma vítima do sistema, né, da perspectiva do próprio, né? Ele é vítima do sistema, mas a tia diz que ele nunca prestou, né? Que dava dinheiro para ele, tudo ele não prestou. Então é outra versão. E, finalmente, os frequentadores lá do boteco, né, dizem ele era um ladrão de merda, na verdade, nem era lá um grande ladrão. Né, Então, vocês têm todas essas perspectivas. E outra coisa interessante também é como se fosse uma câmera assim, cinematográfica, né, que vai mudando a perspectiva. Você tem a perspectiva do eu lírico, do narrador. Aí a câmera se volta para Micuçu e é o Micuçu que vê os ricos atrás dos binóculos, a praia distante, as mulheres indo para a feira. Então, você tem todo um contexto, né, do dia a dia carioca, né, da perseguição aos bandidos no morro, o pregão do vendedor da barraca, as mulheres indo para a feira, os banhistas, que parecem a cabeça dos banhistas lá na água, parecendo cocos. Enfim, é bem interessante esse constante desviar da perspectiva, né? E é naturalmente um drama social. Eu falei para o Paulo que eu achei que ele na verdade, traduziu para o dialeto carioca, né? O socioleto carioca, não sei como é que a gente chama isso na linguística, mas, enfim, né? Para um jeito bem carioca, né? A linguagem. A Bishop usa a palavra cachaça, o Paulo traduziu como pinga, né? Ela usa cachaça... de sílaba. Pois é, exato, contagem de sílaba, exatamente. Então, mas
eu falei para o Paulo que eu acho que, a minha perspectiva, né, não sei, que esse é um caso em que a tradução ficou melhor do que a original. Não que a original não seja boa, mas é que é difícil dar conta em inglês desse contexto e dessas situações, né? Por exemplo, sei lá, chamar o boteco, a birosca de drink shop, né? É uma coisa mais neutra, assim, né? Do que, por exemplo, birosca é uma coisa bem carioca, né? Eu acho. A gente diria aqui boteco, né? Acho que ninguém usa birosca. Então é o Birosca é de favela, é realmente de favela. Birosca é aquele boteco da favela. Pois é, então, quer dizer, você, na verdade, fez aí uma certa transcriação para um determinada... assim, fica mais próximo de nós, né? Assim, esse jeito de contar, né? O melhor caco que eu botei aí foi... Ela fala que eram os fortes que cuidavam dos franceses, eu botei o Villegagnon aí para rimar com bom. Esse foi o meu melhor achado. Ela fala só nos franceses, eu digo, não, vou botar o Villegagnon, que é uma rima perfeita para bom, né? Exatamente. E além da rima, você ainda especifica, né? Igual lá o Rio da Guarda. Rio da Guarda, Sempre que eu posso, eu dou né? um dadozinho aí. Exato. Enfim, não sei se... Ficou um monte de coisa sem falar, mas a gente precisaria de mais uma sessão ou duas, né? Sim, Regina, mas olha, tem muitas perguntas aqui, eu acho que a gente não vai ter tempo de fazer, até peço desculpas por não ter conseguido aqui. Tem pessoas perguntando aqui, olha, deixa eu ver. A Silvia Ilg, não sei, pergunta se poderia falar um pouco sobre a escrita epistolar da Bishop. Não sei se a gente vai ter tempo, mas... É um tema maravilhoso, né? Mas não temos tempo. Uma pena. Ela é uma das grandes escritoras de cartas, né? Eu acho, do século XX, né? Sou um grande leitor de cartas. Ela é maravilhosa. Ela é do nível do Mário de Andrade, do Lord Byron, assim. Para mim é das... Exato, é fantástica, é realmente fantástica. Bom, então eu quero agradecer muitíssimo a todos por terem acompanhado essa conversa e quero agradecer muito a Regina Braga por ter feito a participação especial no Poema Santarém e ao Paulo e a Regina pela conversa espetacular. Foi muito bom ouvir vocês. Eu quero fazer um agradecimento especial aí para a Fernanda Diamante, sem a qual nada disso estaria rolando agora. Exato. Fernanda, muito obrigada. Nossa, foi maravilhoso. Está sendo acompanhar esse ciclo. E amanhã teremos Marta Góes e Regina Braga. Regina Braga, muito especial essa sessão. Estamos aí, né, Regina? Já estamos aí. Exato. E obrigada, Emily. Obrigadíssima. Eu que queria agradecer a vocês, a Alice, Regina, Mix, pela sempre aprendizado para a gente, é muito bonito. Estava todo mundo muito ansioso por esse poema final, então acho que todo mundo ficou feliz aqui de poder ter ouvido ele. Eu queria só fazer na verdade, é um convite para todo mundo. Amanhã a gente vai ter a mesa com a Marta Góes e a Regina Braga, mas eu queria convidar vocês para assistir ao espetáculo Porto para Elizabeth Bishop, que está no canal do YouTube do Sesc. Ele foi transmitido na semana passada. Essa peça que foi feita nesse projeto, foi feita essa adaptação, né, para esse mundo virtual, para o projeto Em Casa com o Sesc. Então, a gente pode assistir, eu acho, o espetáculo e amanhã vir também com essa bagagem para poder ouvir tanto a Marta quanto a Regina falarem desse projeto deles, que foi o espetáculo. Quem não viu, recomendo. Exatamente. É muito boa a peça. É imperdível, realmente fantástica. Eu estou sentada na cadeira da Elizabeth Bishop, que eu ganhei da Linda Nenner quando... Que ótimo! Para tentar eu sou muito encabulada, fico nervosa, digo, não, vou sentar na cadeira da Bishop para ela me inspirar. Cara, que ela era tímida também, vai passar a timidez dela para você, não faz isso não, Regina. Queria agradecer mais uma vez Paulo, Alice e Regina. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar com a Alice e com a Regina.
e desejar uma boa noite a todos nós e até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Muito obrigada.